Então, muito bom dia a todos, irmãos. Muita paz a todos. Glória a Deus. Espero que tenham tido uma noite muito agradável, muito abençoada. A gente, na semana passada, ouviu os mentirólogos a dizer que ia fazer mau tempo e isso tem estado um sol fantástico. Estou a brincar. Eu e a minha mulher andamos, vamos apanhar mau tempo. Né? A gente lá em casa preparou tudo por causa do mau tempo. Só fez sol. Só foi por causa da conferência, sabe? Da conferência. Glória a Deus. Estou a brincar, né? Irmãos, eu quero agradecer ao pastor por me ter convidado. Ele confiar o púlpito a alguém é sempre uma grande responsabilidade, né? O púlpito é um lugar de direção, digamos, é um lugar em que realmente os pastores ensinam o povo, trazem direção ao povo, e então é muito importante. Sabem, um dos maiores desafios que eu tenho enfrentado nos últimos tempos, enquanto pastor, é exatamente a concorrência, digamos, deixem-me usar esta expressão, de outros púlpitos nas plataformas digitais. As plataformas digitais, não é? O YouTube, fundamentalmente, muitas vezes as redes sociais, etc., trazem milhentos pregadores e pregadoras que muitas vezes a gente nem conhece de lado nenhum e ensinam as coisas mais absurdas que a gente já viu. Alguns até sem testemunho cristão, não é? Sem testemunho, sem história na vida cristã. Nós às vezes nem sabemos quem são aquelas pessoas, como é a sua vida. Não é? E sabe, nos últimos tempos, eu e a minha mulher, nós conhecemos muito, temos sido chocados com pessoas que nós tínhamos em grande estima, em grande admiração, e afinal de contas, as suas vidas eram vidas muito promíscuas. Muito promíscuas. E nós acreditamos nestas pessoas durante tantos anos e afinal de contas vem-se a descobrir que há por trás de si uma série de promiscuidade. É verdade, irmãos. E isso é muito triste. Então, precisamos de ter muito cuidado. Quem nós ouvimos, não é? Quem nós abrimos o nosso coração para receber a palavra de Deus. Porque muitas vezes, não sou eu que estou a dizer, Paulo já falava na altura, havia muitos falsos obreiros. Diz que haveria obreiros fraudulentos, falsos apóstolos, não é? Hoje toda a gente quer ser apóstolo, toda a gente quer ser profeta, toda a gente quer ser alguma coisa. A única coisa que eles não querem é morrer por Cristo. Certo? Não querem morrer por Cristo. Isso é extremamente complicado. Então, eu quero agradecer, como eu dizia, ao pastor, por confiar em mim, por me dar esta oportunidade de ministrar ao seu povo, ao povo que ele pastoreia. Deixa-me só pôr isto aqui como deve ser. Irmãos, eu gosto de dar títulos às minhas mensagens. Vai cair? Ok, obrigado. Eu gosto de dar títulos às minhas mensagens. E o título que eu dei à minha mensagem nesta manhã é Vivendo no Sobrenatural. Diga lá comigo, Vivendo no Sobrenatural. Irmãos, o cristianismo é uma... deixa-me usar esta expressão, é uma religião sobrenatural. Não é uma religião natural. Eu já vou explicar isto melhor, correto? Mas eu quero fundamentar isto no Evangelho de São Mateus, no capítulo 16, versículo 13 ao 19. Mateus 16, versículos 13 ao 19. Diz assim, Mateus 16, 13 ao 19. Diz assim a palavra de Deus. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: Olha, uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas.
disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse-lhe: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo lhe disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Há bocado já cantamos isto aqui, não é? E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. E eu quero ler ainda Mateus 18, 18, Mateus 18, 18, 2 capítulos à frente, Mateus 18, 18, que diz: em verdade vos digo que tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Portanto, nós vamos ver aqui alguma coisa interessante, e eu vou pegar como eu comecei. A vida cristã, e ao bocado o vosso pastor estava a dizer que eu já tenho 48 anos de vida cristã, e é verdade, e a minha mulher, acho que ainda tem mais que eu, mais um. Tu converteste em 1975, então ela não tem mais 75, mas quando? Foi lá em Moçambique, não foi? Eu converti-me em novembro de 75. Em fevereiro, não, eu converti-me em 76, assim é que é, eu converti-me em 76. Ela é mais velha que eu, está a ver? Tem mais barba já que eu. Então ela tem 49, hein? É mais, tem que ter respeito, é? 49. Estão a ver? 49 anos de vida cristã ela, e eu 48. E sabem uma coisa? Eu tenho autoridade para vos dizer que a vida cristã é sobrenatural. Deixa-me explicar isto. Sobrenatural. Sobrenatural, na língua portuguesa, significa acima, acima do natural. Agora, para Deus não há nem sobrenatural, não há nada, não há sobrenatural. Tudo é natural. Para Deus tudo é natural. Ele é o Criador, Ele criou todas as coisas, certo? Terra e céus, é igual. Então não há sobrenatural. O que há sobrenatural é para mim e para ti. Para mim e para ti é que há sobrenatural. Há o natural e depois temos aquela coisa que está acima do nosso natural. O nosso natural, nós vivemos o nosso natural com os nossos 5 órgãos dos sentidos. Certo? Mas Deus não precisa dos 5 órgãos dos sentidos para nada, porque Ele move-se numa dimensão que está para além dos 5 órgãos dos sentidos. Certo? Por exemplo, e nós também. Nós, para além dos 5 órgãos dos sentidos, não é? Temos o tato, temos o olfato, temos o paladar, temos a visão e o outro? A audição, exatamente, a audição, 5. Mas ainda temos um outro órgão do sentido, que é aquilo que nos faz mover, que é a fé. A fé, diz a palavra de Deus em Hebreus 11:1, diz que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Isto no mundo natural é uma coisa impensável. Como é? Eu, quando dava aulas, dizia aos meus colegas, homens das letras, das ciências, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Isto era o contrário do que a gente aprendia nas escolas. Como é que podes ter uma evidência de uma coisa que não vês? Eles perguntavam-me assim: Carlitos, como é que tu já viste Jesus? Tu já viste Deus? Tu já viste o Espírito Santo? Tu já viste isto? Tu já viste aquilo? Tu já viste? Eu disse: não, eu não vi, mas eu creio. Isso é sobrenatural. Isso é pela fé. O facto de ser invisível não significa que não exista. Simplesmente é invisível. Simplesmente tu não vês. Mas o facto de que tu não vês, o facto de que tu não observas com os teus olhos, não significa que isso não exista. Existe. E aqui estamos a falar de um mundo acima do natural. Que tu não vês, mas que existe. Certo? Tu não vês, olha, eu nunca vi Deus, e ainda bem, graças a Deus. Se eu visse Deus, já cá não estava. Aqueles que estão a ver Deus estão todos lá. Certo? Tu queres ver Deus hoje? Queres ver Deus?
É melhor não. Deixa, ainda tens tempo para ver Deus, certo? Tens tempo para ver. Eu às vezes faço estas provocações assim, mas eu quero ver o seu poder. Isso eu posso ver. O seu poder. Eu posso ver o seu poder, eu posso ver a sua manifestação, eu posso ver a sua ação, eu posso ver como? Sobrenaturalmente, certo? Porque o cristianismo, a vida cristã é sobrenatural. Porquê que é sobrenatural? Repare bem, vamos ver. Porquê que ela é sobrenatural? Porque ela começa com uma revelação do Espírito Santo dada a Pedro sobre a identidade de Jesus, sobre quem ele é. Vamos, se recordarmos, Jesus perguntou, quem dizem os homens, as pessoas comuns que eu sou? E eles disseram, os discípulos disseram, olha Senhor, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias e outros ainda um dos profetas. E ele virou-se para eles e disse, mas vocês quem é que dizem que eu sou? Quem é que vocês dizem, entre vocês, quem é que eu sou? Ou seja, qual é a minha identidade? Porque o ser tem a ver com a nossa identidade, não é? Quem eu sou? E Pedro disse assim, olha, tu és o Cristo, és o ungido, o Filho do Deus vivo. Porque Cristo significa ungido. Tu és ungido. És o capacitado pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo. Tu és ungido por Deus. O Filho de Deus vivo. Uau! Jesus respondeu, disse-lhe assim, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque te não revelou a carne e o sangue, ou seja, não foi o homem natural, não foi a tua natureza, essa revelação que tu estás a ter não é tua, não vem de ti, não é de ti próprio. E ele diz assim, olha, está aí a dizer, vejam bem, não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E esta é a afirmação básica, a revelação, ou seja, Pedro teve uma revelação do Pai, de Deus, sobre quem era a identidade de Jesus. Ele disse, olha Simão Barjonas, não foi a carne e o sangue. Não, nenhum homem natural, nenhuma pessoa poderia dizer uma coisa dessas sem ser pela revelação de Deus. Hoje em dia nós vivemos, eu ontem falei aqui na liderança que hoje em dia nós vivemos, vocês veem, há aqueles pregadores, olha, eu nunca fiz isso, confesso, mas eu conheço pregadores que são ousados, dizem assim, irmãos, eu já ouvi muitos pregar, eu vou-vos trazer hoje uma revelação do céu. Quando eles dizem isso, eu até me arrepio todo. A gente nunca sabe o que é que vem de lá. Qual é a revelação? E eu ontem estava a dizer que alguns que dizem isso, o Senhor, quando ouve também, chama os anjos, os arcanjos, os querubins, os serafins, toda a volta dele e diz assim, olha, vocês vão ouvir agora uma revelação que nem eu sei. Hoje são todos. Irmãos, o cristianismo está baseado nesta revelação. Quem Jesus é. Ponto. Diga lá, quem Jesus é. Ponto. Quem ele é? É o Filho do Deus vivo. Quem é que revelou isto? O Espírito Santo. Certo? O Espírito Santo. E depois ele disse mais, ele acrescentou ainda mais alguma coisa. Ele disse assim, pois eu também te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra, ou seja, sobre esta afirmação que tu fizeste, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, a igreja vai continuar a crescer, vai continuar a avançar, forward, e as portas do inferno vão cair. Aonde a igreja estiver, ela vai continuar sempre a crescer. É impossível alguém deter a igreja. Por quê? Porque ela está assente nesta verdade imutável, sobrenatural, sobre esta revelação, Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Eu edificarei a minha igreja, disse Jesus, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E o Senhor Jesus estava exatamente a dizer isto aqui assim, a Pedro. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas depois ele diz assim uma coisa interessante. E eu te darei as chaves do reino dos céus. As chaves têm a ver
as chaves, quando eu, sei lá, imaginemos, na minha casa, só eu e a minha mulher temos as chaves. A minha filha também tem, os meus filhos também. A minha filha, de vez em quando, nós estamos lá em casa, os dois, ela já casou, tem neto. De vez em quando a gente ouve assim na porta, aquilo, e diz, olha, vem aí a Ruth. Entra em casa do pai, da mãe, assim de qualquer maneira. Já foi embora, já casou, tem filhos, mas chega lá, entra. Sabem o que isso significa? Que ela tem a nossa permissão, tem a nossa autoridade para entrar na nossa casa. E o Senhor deu autoridade a Pedro, deu autoridade para poder entrar no reino dos céus. Está aqui a dizer: te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Ou seja, tudo que tu, Pedro, realizarem aqui na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Certo? E depois diz lá a mesma coisa em Mateus 18, 18. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado nos céus, tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Ok? Então, ele afirmou que esta revelação é sobrenatural. Sobrenatural porquê? Porque vem de Deus. Nenhum de nós teria a capacidade, certo, de poder esta afirmação. Por isso é que as pessoas, muitos dos nossos amigos, dizem assim, alguns diziam assim: Carlitos, sabes uma coisa? Eu só acredito no Jesus histórico. Eu só acredito que Jesus é aquela pessoa que nós conhecemos da história, muito boa, um homem único, um homem singular, um homem ímpar. Mas olha, sabes uma coisa? Porque eu não acredito nisso do Filho de Deus. Sabes porquê? Porque ele não tem a revelação do poder do Espírito Santo. Tu, para poderes crer no Jesus divino, tu precisas de ter a revelação do Espírito Santo. Tu precisas de entrar no sobrenatural. Porque senão só estás no natural. Se tu só crês, e muitas vezes os nossos amigos, os meus, diziam isso, às vezes os artistas, os intelectuais, os homens da história, e se tu dizes assim, nós sim, o Jesus histórico, era um homem como outro qualquer, pronto, um homem bom, um homem único, um homem que, sim senhor, é fantástico, mas é apenas isso, não mais. Nós não acreditamos no Jesus Deus, no Jesus divino. Essa não é revelação nenhuma, essa é natural. Nós acreditamos na revelação do Filho de Deus vivo, sobrenatural, revelação do Espírito Santo, que tu só podes ter quando ele se revela a ti. Ele disse a Pedro: Pedro, não foi a carne e o sangue quem te revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Ele afirmou que tudo que nós ligarmos na terra será ligado no céu. Nós precisamos bastante de aprender com a igreja do primeiro século a viver no sobrenatural. Muito mesmo. Milagres, sinais, maravilhas, coisas extraordinárias que eles faziam no poder do Espírito Santo. Foram batizados com o Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas, pregar o Evangelho. Irmãos, sem o Espírito Santo nós não podíamos fazer nada. Nada. Nada, eu vou dizer, sem a presença do Espírito Santo, nós não poderíamos fazer nada, era impossível. O movimento mais pujante, mais poderoso que existiu desde a história do homem foi a igreja. Continua a crescer em todos os lugares. Vou-vos mostrar agora, eu fui ali, ao bocado, pedir um vídeo. Já estiveste no Egito com ele? Não, eu estive o ano passado, em novembro, na conferência de missões do pastor Samé, na cidade do Cairo, mas afastado uns 100 quilómetros afastado da cidade do Cairo. Igirmãos, é uma coisa fantástica. Muitas vezes nós ouvimos, quem é que já ouviu dizer que os islâmicos estão a crescer, que a igreja não está a crescer nos países islâmicos? Quem já ouviu isto? É falso. Isso é mentira. A igreja está a crescer muito nos países islâmicos. Muito. E os islâmicos estão absolutamente assustados com o crescimento da igreja, porque ela é imparável. Por isso é que eles a perseguem. Porque se a igreja não fosse inoperante, eles não precisavam de a perseguir, porque ela não tinha relevância. Certo? Mas eles odeiam-na. Porquê? Porque ela está a crescer. E eu vou-vos mostrar
Eu tive neste lugar e vou-vos mostrar agora uma reunião. Isto foi partilhado pelo pastor Elias Dantas, que ele pertence à Global Kingdom, é o diretor, e tiveram agora uma campanha. Isto foi na igreja, nas instalações do pastor Samé, da igreja. Eu vou-vos mostrar agora este vídeo que aqui está, faz favor. Podem, se calhar seria bom apagar isto aqui, não sei, digo eu. Faz favor. Estão aqui 15 mil jovens. A grande maioria não são crentes. São islâmicos, hein? Não tem som só, desculpa. Eu estive aqui dentro deste espaço vazio. Ok, obrigado. Vocês sabem porque que isto acontece? Pelo poder sobrenatural de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Só pelo poder do Espírito Santo. Porque aqui, converteres-te, matam-te. Olha, matam-te. Aqui matam-te. Eu ouvi da boca do pastor Samé, na igreja dele, quando eu estive em novembro, o ano passado lá, o pastor Samé contou para todos nós que uma jovem da igreja, ele tem uma igreja com milhares de pessoas, milhares de pessoas, enorme, muitos jovens, e uma jovem foi batizada. Eles muitas vezes demoram um tempo a confessar, a dizer aos pais que se converteram ao cristianismo, e os pais delas eram daqueles mesmo extremistas islâmicos, mesmo radicais, certo? E então ela chegou a casa, ela foi batizada nas águas, e chegou a casa e disse à mãe que tinha sido batizada. Sabe o que aconteceu? Eles moravam no 9º andar e a mãe mandou a filha cá para baixo. Olha, eles preferem a morte de alguém, matar até, do que alguém converter-se ao cristianismo. Mas, no entanto, vocês viram ali 15 mil jovens que estavam a assistir. Sabem porquê? Vou-vos explicar. Pelo poder do Espírito Santo. Pelo poder, porque eles receberam a revelação do Espírito Santo. E quando nós temos a revelação do Espírito Santo, nós somos capazes de dar a nossa vida por ele. Se tu tens uma revelação natural, olha, tu não vais muito longe. É essa que faz a diferença. O estilo de vida da primitiva igreja era movido pelo sobrenatural. Muitos milagres, muitas curas, muitos sinais feitos pelos apóstolos, na altura, qualquer pessoa, coisas extraordinárias que aconteciam. Milagres eram movidos pelo sobrenatural. Irmãos, nós precisamos de entender, nós precisamos de mover-nos no sobrenatural. Coisas, às vezes, impensáveis. Coisas que estão para além do nosso entendimento. Coisas que muitas vezes estão para além do natural. Ontem, a última vez que eu estive aqui, eu contei que há tempos fiz uma cirurgia, aqui há uns anos, parti o braço e parti a testícula e puseram-me uma placa de titânio na cirurgia que fui fazer, puseram uma placa de titânio. E depois contei aqui que o meu organismo começou a recusar a placa de titânio e eu teria que de novo ser submetido à cirurgia para tirarem a placa de titânio. Foi isto que o meu cirurgião me tinha dito. E depois um dia, num culto, não é? Alguém estava a orar, eu coloquei a minha mão aqui na testícula, que é um osso que nós temos aqui, e tinha a placa de titânio, e a placa de titânio desapareceu. E ontem ali uma irmã estava a dizer, pastor, olha, sabe, nós lembramos o pastor que quando perdeu a placa de titânio. Uau, fantástico! Sabe, é verdade. Sabe, meus irmãos, milagres, curas, sinais, maravilhas devem ser a norma, não a exceção. Todos os dias nós devíamos ter muitos testemunhos para contar sobre os milagres de Deus na nossa vida. Posso ouvir um amém? Muitos milagres, muitos. Eu e minha mulher já vimos muitos milagres na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar, no nosso ministério. Eu já vi muitos milagres. Muitos. Nas escolas por onde eu andei, quando eu orava pelos meus colegas, eu vi muitos milagres acontecerem.
Nós cristãos deveríamos ter testemunhos, nós deveríamos ter histórias, narrativas permanentes no nosso meio. Nós, irmãos, nós devíamos ter testemunhos constantes nos nossos cultos sobre os milagres que acontecem no nosso meio. Aquilo que acontece na vossa vida, devíamos ouvir milagres permanentes. O milagre devia ser uma coisa comum, uma coisa normal. A operação do Espírito Santo devia ser uma coisa normal e não uma coisa esporádica. Porque era assim que a igreja se movia. Foi assim que a igreja enfrentou os leões. Foi assim que a igreja enfrentou os inimigos. Foi assim que a igreja enfrentou as perseguições. Sempre. Milagres extraordinários. Nós devíamos ser contadores de histórias aos nossos amigos. Os meus amigos muitas vezes perguntavam-me, os meus colegas perguntavam-me: Carlos, mas como é que tu crês? Como é que tu fazes isso? Eu disse: olha, filha, eu não faço nada, eu somente creio no poder do Espírito Santo. Eu lembro que um dia, quando eu estava a dar aulas, os professores tinham aquele sistema de boleias, porque eu morava na Figueira da Foz e dava aulas numa escola a 20 km, que era na Tocha. Então íamos no carro, etc., e há uma colega que se vira para mim e disse-me assim: Carlos, diz-me lá uma coisa, explica-me lá, porquê que os teus olhos brilham? E eu pensei assim: esta já está a ir além. Já está a passar, como a gente diz em Portugal, ao engate. E eu disse: não, eu brinquei com ela e disse assim: não, olha, Isabel, sabes porquê que os meus olhos brilham? Eu vou-te dizer: porque eu tenho o Espírito Santo na minha vida. E ela virou-se para mim, isto no carro, íamos na viagem, virou-se para mim e disse-me assim: Carlos, eu também gostaria tanto de ter. Eu disse: ótimo, quando chegarmos à escola eu vou orar por ti. E chegámos à escola e eu orei por ela, e ela converteu-se. E até criámos um pequeno grupo na casa dela. Um pequeno grupo, e convidávamos professores para irem ao pequeno grupo na casa dela. E na escola criei um pequeno grupo de oração. Os meus colegas, alguns, convertiam-se lá. E tínhamos um pequeno grupo de oração, meia hora. Um pequeno grupo, meia hora na oração. Quando eu estava a cumprir o meu serviço militar em Mafra, eu estive em Mafra, a cumprir o serviço militar, certo? Eu orava pelos companheiros que estavam lá no meu quarto. Eles não eram crentes, o único que era crente era eu, não é? O único que era crente era eu, e então às vezes eu saía, havia lá uma igreja evangélica ali em Mafra, e eu ia à igreja evangélica. E uma outra vez convidei-os, eles foram comigo, foram lá e gostaram, e criámos confiança, eles dois eram graduados. E lembro-me que um dia fui à casa da minha mulher, na altura namorava a minha mulher, e fui jantar com ela. E depois, quando regressei já à noite, quando cheguei ao quarto, que era o nosso quarto, o meu e mais deles, os dois, quando eu cheguei, eles estavam sentados em cima da cama, os dois, a ler a Bíblia, os dois, a discutirem, a fumarem. Tinham um gravador de CDs, música cristã, que era o meu gravador com música cristã. Estavam a ouvir a música cristã, estavam a discutir a Bíblia um com o outro, ninguém percebia nada daquilo. E quando eu cheguei, eles chegaram assim: Carlos, ainda bem que tu chegaste. Estamos aqui a discutir, precisamos que tu nos expliques aqui uma coisa. Sabem uma coisa? Eu estive a falar-lhes da Bíblia até às 4 da manhã. No fim, eu orei por eles. Sabem, só o Espírito Santo pode fazer isto. São histórias. São histórias daquilo que Deus faz sobrenaturalmente. E nós precisamos nos mover sobrenaturalmente. Contar histórias das coisas extraordinárias do nosso dia a dia. Um dia eu estava no restaurante, imaginemos um restaurante, estava a fazer uma refeição, eu e mais 2 pastores, estávamos ali a fazer restaurante, a comer no restaurante, e estava um casal em frente, e estava uma senhora, nós não conhecíamos, era a primeira vez que estava ali, e aquela senhora estava a olhar assim para mim, estava a ver os tais olhos, só que desta vez o que ela estava a ver não era muito bom. Ela começou a torcer os olhos e começou a gritar, caiu no chão. Eu e os meus amigos pegámos na senhora, pegámos no marido, levámos para a igreja e expulsámos os demónios, e ela ficou livre. Aconteceu no restaurante. A nossa presença, quando é movida pelo sobrenatural, uau, as pessoas notam, as pessoas veem.
Faz a diferença. Nós devíamos ser movidos todos os dias pela ação sobrenatural na nossa vida. Posso ouvir um amém da vossa parte? Nós somos contadores de histórias. Um cristão, somos chamados para ser testemunha. O que é uma testemunha? Uma testemunha é aquela pessoa que vai contar a respeito de Cristo, das coisas que ele sabe de Cristo, do sobrenatural, da sua identidade, de que ele é o Filho de Deus vivo, das coisas que ele faz, das coisas que ele fez na tua vida, das coisas que ele está a fazer, das coisas que tu acreditas que ele vai continuar a fazer. Tudo isso. Posso ouvir um amém? Quando eu era professor, vocês estão a falar em crescimento, não é? Eu quando era professor, eu exercia, a escola era a minha igreja, a escola era a minha igreja. A Nana sabe, todos os dias eu saía de manhã, cedinho, eu orava e dizia, Senhor, dá-me uma oportunidade para eu poder falar a alguém, ou algum aluno, ou algum professor a respeito de Cristo. E sempre aparecia uma oportunidade. E às vezes os meus colegas chegavam lá e pediam orações ou pela família, ou pelo casamento, ou pelos filhos que estavam doentes, ou por eles que estavam doentes. Sabem porquê? Sabem porquê? Porque é o poder do Espírito Santo e o reconhecimento que eles sabem do Espírito Santo. Eu era o chefe era o presidente do conselho diretivo da escola. E às vezes os meus colegas chegavam, aquilo era uma zona para a região centro, e os meus colegas chegavam ao pé dos funcionários e diziam assim, chegavam lá ao pé deles, olha, digam, onde é que há aqui um bruxo ou uma bruxa? Bruxo, né? Bruxa, né? Bruxo. Onde é que há aqui um bruxo ou uma bruxa? E lá as senhoras diziam assim, mas para que ir ao bruxo ou à bruxa? Não precisa, você vai ter ali com o professor Carlos Cardoso, ele ora por si e não lhe leva nada. E eles iam, chegavam lá, pediam. Tive uma colega, nasceu uma criança com hidrocefalia. Vocês sabem o que é hidrocefalia? Pronto, com hidrocefalia. E a criança estava ligada a uma máquina. E os médicos em Coimbra, no hospital pediátrico, em Coimbra, disseram à minha colega, ela chamava-se Amélia, disseram, olha, isto é hidrocefalia, isto não tem como. Não tem como. Isto não vai voltar ao normal. Não é possível. Não é possível. Nós não queremos enganá-la, nós não queremos dar-lhe esperanças do que quer que seja. Se sobreviver, isto não tem como. E ela apareceu lá dentro do meu gabinete a chorar. A Amélia apareceu a chorar. Ai, cara, criança, está ligada à máquina, etc. Amélia, ei, espera aí, vamos lá ver aqui uma coisa. Olha, é assim. Ok, olha, os médicos fizeram a sua parte. Eles foram sinceros contigo, disseram-te aquilo que de facto é o diagnóstico natural. Mas olha, sabes uma coisa, Amélia? Nós vamos orar. Vamos orar, nós vamos crer que Deus tem todo o poder para poder superar tudo isso. E orei por ela. E orei pela criança, porque sabes uma coisa? Deixa-me dizer-te, no sobrenatural, a oração não tem distância. A oração não obedece geografia. A oração não obedece a espaço. Ela é intemporal. Ela está para além. Não é? Nós podemos orar agora aqui por alguém que está... Olha, eu oro todos os dias. Eu estive agora num congresso no Porto. Eu oro todos os dias por uma moça que nas Filipinas... Não é? Eu oro por ela sempre. Todos os dias eu oro por ela. Ela está nas Filipinas e eu estou a orar por ela, porque eu comprometi-me a orar por ela. E eu estou a orar por ela, ela está nas Filipinas, eu nunca fui às Filipinas, mas eu oro por ela, lá não sei se é à noite, se é de manhã, se é à tarde, mas eu oro por ela, ela trabalha na faculdade, ela tem um pequeno grupo na faculdade, e eu oro por ela, sempre. E então estávamos a dizer, sabe, Deus faz coisas fantásticas, e um dia, 15 ou 3 semanas depois, a Amélia chega, aparece assim num conselho diretivo onde eu estava, com a criança nas mãos. Com a criança. Carlos, eu quero agradecer-te. Deus curou a minha menina. Uau! Fantástico. Porque Deus faz coisas fantásticas. Alô? Deus faz coisas fantásticas. Nós precisamos de aprender a mover-nos no sobrenatural. Nós deveríamos ouvir e contar histórias permanentes
sobre o poder do Espírito Santo na vida da igreja, daquilo que está a ocorrer no nosso dia a dia, das coisas da vossa vida, casamentos restaurados, filhos restaurados, tudo isso. Uau! Eu já contei aqui a história na nossa família, na nossa filha, foi algo sobrenatural, algo incrível, algo extraordinário. Uau! Fantástico! Fantástico! O meu netinho teve aqui há uns anos aquela doença que agora está-me a faltar o nome, que é quando os olhos fecham. Mistenia. Mistenia graves. Mistenia graves. Vocês depois podem consultar. É quando os olhos fecham assim, fica assim a metade. Estão a ver? Há um cantor. E a face. Há um cantor angolano, que é o Anselmo Ralph, que usa sempre óculos por causa da mistenia graves. Aquilo não tem cura. E o meu filho entrou no hospital pediátrico, o meu neto entrou no hospital pediátrico, mais a minha filha, mais a mãe, e foi-lhe diagnosticado miastenia graves. A questão era saber a razão pela qual a miastenia graves tinha acontecido. E a minha filha esteve lá 10 dias, não foi? 10 dias. 10 ou 12 dias, não interessa. Pronto. 10 ou 12 dias. E a Nana um dia disse assim, em nome de Jesus, isto não pode ser assim. O miúdo fez exames, vieram o miúdo ao contrário, davam comprimidos, davam aquilo, e não conseguia recuperar daquilo. A Nana um dia, né, com aquela ira santa, sabe uma coisa? Às vezes, aquelas coisas que nos indignam, nós precisamos de usar ira santa. Olha, se alguma coisa não te indigna, alguma coisa está mal na tua vida. Nós precisamos às vezes, nos indignar contra muitas coisas que vêm à nossa vida. Se não te indigna, olha, porque tu estás a aceitar a coisa assim naturalmente. E ela indignou-se com aquela situação, disse, eu não vou aceitar isto, em nome de Jesus, eu não vou aceitar. E repreendeu imediatamente aquela enfermidade, em nome de Jesus. Sabe uma coisa? 2 dias depois o menino saiu do hospital, curado. Está bom, hoje. Olha, hoje ele está a jogar no Sporting, hoje vai jogar ao estádio do Benfica, lá aos miúdos. Ainda por cima está a jogar no Sporting, a sua do Benfica, e está a marcar golos, pá, estão a ver? Pá, não se faz, pá, devia jogar no Benfica e ia marcar ao contrário. Mas... Então, irmãos, sabem, quando Jesus veio ao mundo, ele trouxe um outro mundo. Qual foi o mundo que ele trouxe? O seu próprio mundo. Jesus veio ao nosso mundo, mas ele trouxe o seu mundo. Ele veio trazer, ele disse, eis que é chegado a vós o reino dos céus. Ele trouxe o reino dos céus ao nosso mundo. A oração que ele fez do Pai Nosso foi, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no... Diga lá, assim na terra como no... Eu pergunto, no céu há doenças? Há alguém a passar fome? Há pobres? Não. Há guerras? Então, qual é a vontade de Deus para o nosso mundo? A mesma coisa. Assim na terra como no... Diga lá, assim na terra como no céu. Todos os dias nós devíamos orar isto. Todos os dias nós devíamos orar. Senhor, que seja feita a tua vontade aqui na terra, tal e qual como é no céu. Todos os dias. Esta é uma oração intemporal. Universal. Orarmos para que o reino de Deus se realize na terra. Sabe porquê? Porque nós temos o Espírito Santo em nós. Sem mim, nada podeis fazer, disse ele. Sem mim. Nós precisamos do poder do Espírito Santo. Diga lá, eu preciso do poder do reino de Deus. Amém. Qual é? É do Espírito Santo. O reino de Deus é chegado. Era um reino invisível, mas era um reino presente. Era um reino invisível, mas era um reino que estava ali, diante deles, dos seus olhos, para eles poderem ver as maravilhas, as coisas extraordinárias que Deus fazia através do seu Filho amado Jesus Cristo. Das curas, dos milagres extraordinários, das mudanças de vida, do novo nascimento, dos pecadores que se arrependiam. Uau, fantástico!
Deus faz coisas fantásticas. Nós precisamos do reino de Deus hoje nas nossas vidas. Nós precisamos ser portadores das boas novas do Evangelho. Nós precisamos de crer nisto. Nós precisamos de crer que as pessoas precisam de ouvir o Evangelho pregado e ensinado no poder do Espírito Santo. Amém, irmãos? E não de uma forma natural. Tu não saias da tua casa. Tu não saias da tua... por favor, não saias da tua casa. Faz esta oração simples. Senhor, ajuda-me a ser hoje portador das boas novas. Ajuda-me a ser portador do teu poder para eu poder pregar, para eu poder ensinar aos meus colegas. Amém? Eu tenho muitas histórias na minha vida, muitas histórias. Há muitos anos, olha, nos tais 48 anos, um dia eu tirei as minhas férias, eu era professor, tirei as minhas férias, mais um grupo de pessoas, e fomos para o norte do país, fomos evangelizar, de porta em porta. Porta em porta. Íamos às portas, batíamos à porta, entregávamos, tínhamos um folheto e aproveitávamos para anunciar o Evangelho. E um dia, eu vi uma casa assim no alto do monte. Eu vi aquela casa, era bem longe. E eu pensei assim, puxa, eu tenho que subir o monte para ir levar aquilo. Isto vai me custar bastante. Tenho que subir, mas a casa estava lá em cima. E eu disse, mas eu vou. Eu vou. E demorei para ir quase 1 hora a chegar lá. Quando lá cheguei, eu levava uma sacolazita com folhetos. E quando eu chego mesmo ao portão, sai um cão grande. Um cão daqueles enormes lá de... E o cão faz... E eu disse, puxa, como é que eu agora vou entrar aqui? Então eu fiz 1 hora para chegar aqui e agora encontro esta besta que vai impedir. Eu disse, espera aí que eu já resolvo o teu assunto. Em nome de Jesus, fica já quieto, senta-te aí. E o cão... Puxei o portão, entrei, subi as escadas e o cão quietinho lá embaixo. Bati à porta. O senhor veio, abriu a porta. Ele olhou para mim, olhou para o cão. Certo? Olhou para mim, como que diz, como é que este camarada passa o cão? E disse assim, olha, eu vim aqui só queria lhe entregar este folheto e falar um pouco sobre ele. Consigo. Diz ele assim, olha, o folheto era assim, tinha assim como título, queres ser feliz? Queres ser feliz? O homem vê o folheto e disse assim, é disto mesmo que eu preciso, entra aqui na minha casa, faz favor. Lá no norte, claro, entrei na casa, disse, faz favor, fique só aqui à mesa num instante. Foi buscar presunto, foi buscar uma série de coisas, queijo para a gente comer e tudo. Sabe? Fiquei ali com o homem, preguei-lhe o Evangelho, ele era imigrante, ele recebeu Jesus Cristo como Salvador. Saí da casa e disse ao cão, agora já podes portar-te outra vez. Sabe, irmãos, nós com o poder do Espírito Santo, nós podemos fazer coisas fantásticas, porque é a nossa natureza, ser movidos pelo poder do Espírito Santo. E a igreja deve ser movida pelo poder do Espírito Santo. Uau! Eu já vi pessoas a serem... Né? Olha, gente a ser batizada com o Espírito Santo, pessoas a serem renovadas, com o falar em línguas. Eu pergunto, tu já foste batizado com o Espírito Santo com a evidência do falar em línguas? Tu já percebeste quão importante é tu teres, todos os dias, tu poderes falar em línguas estranhas? É importantíssimo, uau, fantástico. Eu todos os dias, no meu período de oração, quando eu faço as minhas caminhadas, eu sempre vou falar em línguas, sempre. Importante. Nós precisamos disto, irmãos. Nós precisamos encher-nos do Espírito Santo. Encher-nos. Paulo fala ali aos Efésios, enchei-vos do Espírito Santo e não vos embriagueis com vinho. Enchei-vos. Olha, é preferível tu ficares embriagado com o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, como foi lá no dia de Pentecostes. Diz que as pessoas que viram pensaram que eles estavam embriagados. E ele disse, varões irmãos, isto que vocês estão a ver não é copos, não é álcool. Não. Porque
porque isto ainda é muito cedo, ainda são 9 horas da manhã. Sabe, isto é o poder do Espírito Santo. Isto é o cumprimento da promessa que foi feita lá em Joel, está a acontecer agora. Estes homens e mulheres estão cheios do Espírito Santo, estão a falar em línguas estranhas, estão a anunciar o Evangelho. E olha, se lá na Babilônia, não é, Deus dividiu com as línguas, Deus dividiu trouxe línguas diferentes. Ali Deus uniu através das línguas, trouxe línguas diferentes. Diz lá que eles ouviam falar na sua própria língua. Deus a ser glorificado, a ser magnificado, a ser exaltado através das suas próprias línguas. Fantástico! Deus traz línguas, Deus une. Nós vivemos nesta multiculturalidade que Deus traz às nossas vidas, sobrenatural, do Espírito Santo. Nós precisamos de uma igreja movida. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Irmão, Jesus ensinou-nos através desta oração universal a trazer realidades do céu à terra. Nós somos filhos do reino? Diga lá comigo, nós somos filhos do reino? Diga lá, nós somos filhos do reino? Nós somos cidadãos do céu? Nós somos embaixadores de Cristo? Nós somos testemunhas de Cristo e nós somos o templo do Espírito Santo. A única religião neste mundo que diz que o Espírito Santo vive em nós é o cristianismo. Mas ninguém diz. Sabes uma coisa? Quando eu às vezes já tenho ido, quando eu vou fazer as minhas caminhadas, ali há um sítio, tem ali alguns islâmicos. No outro dia eu estava a fazer a minha caminhada e de repente eu vejo um islâmico lá com aquelas coisas que eles usam, ele estendeu-se aqui, aquela hora, ele pôs lá aquilo no chão e virou-se direção a Meca. E eu disse, graças a Deus, pá, eu não preciso fazer nada disso, porque eu tenho o Espírito Santo em mim, e aonde quer que eu vá, pode ser numa casa de banho, pode ser num lado qualquer, pode ser num sítio qualquer, eu tenho o Espírito Santo em mim. Olha, eu já levei uma pessoa a Cristo numa casa de banho de um restaurante. Restaurante sei comigo. É verdade. Não era um bar, era um snack bar. E eu estava a falar de Cristo a alguém, um jovem. E quando chegou, eu quis orar por ele. Não havia espaço, aquilo estava cheio. Eu convidei-o para ir à casa de banho, para orar por ele. Eu fui à casa de banho, orei por ele e ele recebeu Jesus Cristo como Salvador. Qualquer sítio. Eu já preguei naquilo que nós chamamos, não sei se vocês conhecem, aqui em Lisboa, agora já está muito descaracterizado, mas antigamente havia as tascas, as tasquinhas, comia-se torresmos, bebia-se ginginha, essas coisas, eram as tascas, né? Peixe frito, uma carne assada, os petiscos, todas aquelas coisas que são boas para o colesterol e para a diabetes, é tudo bom. Tinha as tasquinhas, tinha o vinho, tinha a sangria, aquelas coisadas todas. E eu um dia, na Figueira da Foz, na cidade da Figueira da Foz, fui a uma tasca dessas. E estava com folhetos, exatamente, se chamam folders, né? Para distribuir às pessoas. E eu cheguei ao pé do homem lá, o responsável, disse assim, o senhor dá-me 5 minutos só para eu falar a estas pessoas. Disse, olha, eu sou cristão. Tínhamos a igreja morava, era mesmo ali ao lado. Eu disse, olha, o senhor dá-me 5 minutos para eu falar aqui às pessoas. Disse, faz favor. Pus-me em cima de uma cadeira, lá vi, e comecei em 5 minutos. Preguei-lhes o Evangelho. Aqui em Lisboa, na Praça do Rocio, em 1976, eu e mais um jovem, cada um com uma viola na mão, eu não toco nada, eu só rebento cordas, mais nada, mas cada um com uma viola na mão, em 1976, começámos ali, 78, peço desculpa, foi quando eu fui para o Monte Esperança, onde eu conheci a minha mulher, e com uma viola, a distribuirmos folders, eu subia umas escadinhas que havia lá por causa da estátua, havia ali, e comecei a pregar, a dar o meu testemunho de vida. Vocês sabem, estavam 500 pessoas a ouvir, 500 pessoas. Fizemos o convite à salvação, umas 100 pessoas vieram à frente para receber Jesus. Sabes porquê? Por causa do poder do Espírito Santo. Tu precisas do poder do Espírito Santo. Não saias sem ter o poder do Espírito Santo. Posso ouvir um amém? Podemos ficar de pé, faz favor? Nós somos portadores do reino.
Nós somos representantes do reino. Nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos testemunhas de Cristo. Nós temos o Espírito Santo que vive em nós. Irmãos, nós temos o poder do Espírito Santo. Faz favor, irmãos daqui da música, me possam ajudar aqui, faz favor. Pastor, posso fazer um convite? Posso fazer? Aleluia. Vamos só esperar aqui pelos irmãos da música, faz favor. Aquela primeira música que vocês cantaram, vem, né? Pode ser? Pode ser essa? Podem cantar essa? Vem, tá bem? Eu não sou muito bom cantor, mas pronto. É uma música que convida as pessoas a vir adorar. Aleluia, glória. Essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Vem. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher um tesouro maior terá. Oh, glória a Deus, aleluia. Vem dar a Ele teu coração. Oh, dá o teu coração a Ele. Vem, dá o teu coração a Ele, aleluia. Oh, Jesus. Dá o teu coração ao Senhor, dá o teu coração a Ele, aleluia. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher um tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher um tesouro maior terá. Ah, Jesus, aleluia! Aleluia, glória a Deus. Tu precisas do Espírito Santo, tu precisas dar a tua vida. O Espírito Santo quer encher a tua vida. Possivelmente tu estás a passar um tempo difícil, estás desanimado, estás meio perdido, mas tu precisas. Se estás nestas circunstâncias aqui, enquanto nós cantamos mais uma vez, vem à frente, nós queremos orar. Eu quero orar por ti, para que tu possas ser cheio. Se tu ainda não foste batizado com o Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas, vem à frente também, em nome de Jesus, agora mesmo, vem à frente, não tenhas vergonha, vem à frente. Tu precisas disto, glória a Deus, aleluia. Vamos cantar mais uma vez.
Vem, assim como estás, vem, assim como estás diante do Pai. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher um tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher um tesouro maior terá. aleluia, aleluia, glória a Deus. Pensam bem, irmãos, só o poder do Espírito Santo nos capacita a fazer aquilo para o qual nós fomos chamados a fazer. Deixa-me contar mais uma história. Eu gosto muito de contar histórias. Aliás, o pastor pediu-me para contar. Quando eu estava na Figueira da Foz, no prédio onde nós morávamos, mesmo em frente ao meu prédio, morava uma senhora que nós íamos, ela trabalhava no tribunal da Figueira da Foz. E nós conhecíamos. Aquela senhora passava ali. E um dia, lá na igreja, uma irmã disse-nos assim: irmão Carlos, sabe, eu trabalho no tribunal, tenho lá uma amiga, mora mesmo ao pé de si, mesmo em frente. Olha, mas sabe, eu não tenho muito jeito para... Olha, eu não sou muito boa assim a evangelizar. Eu falo de Jesus e tal, mas eu sei que você tem aquele jeitinho próprio, consegue fazer isso. Pode lá ir à casa dela para falar com ela. Eu disse: mas espera aí, então, mas ela está disposta a receber-me? Está disposta a recebê-lo. Vai lá. Eu fui lá, mas não foste comigo, não foi? Fomos lá os dois. E estavam 5 senhoras mais. Para além dela, que era a dona da casa, estavam mais 5 senhoras. Nenhuma delas era crente. Nenhuma. 0. E fui... eu só vi ela passar nisso, nem nunca tinha falado com ela. E fui, eu e a Nana, fomos lá. E fui-lhes apresentar o Evangelho. Convidei as 5 a receber Cristo. As 5 receberam Cristo. As 5. E eu disse assim: olha, então agora vamos fazer assim. Para isto não ficar aqui assim, se vocês me permitirem, para a semana eu venho cá outra vez, para a gente poder ler a Bíblia. É só 15 minutos. Venham cá para ler a Bíblia, vimos cá outra vez. Pode ser, aqui no grupo. Vim cá, 5 pessoas. Na semana seguinte, a Nana, fomos lá, estava mais uma senhora com o braço ao peito, todo engessado, tinha partido o braço, que era a Manuela, tinha cortado um dedo, não é? Tinha cortado um dedo, estava engessado. E ele disse assim: dona Manuela, olha, eu vou orar por si, porque Deus pode curar, Deus pode trazer cura. E orei pela Manuela. Na semana seguinte ela voltou sem gesso, curada. Tu só podes fazer isto pelo poder do Espírito Santo. Tu precisas do Espírito Santo. Quando nós temos o Espírito Santo, nós tornamos ousados. Quando nós temos o Espírito Santo, nós tornamos intrépidos. Nós fazemos coisas que às vezes parecem loucas. Fazemos, não é? Aquelas coisas que a gente naturalmente não faz. Mas quando nós temos o Espírito Santo, nós fazemos isso. Nós fazemos. Eu, na minha escola, eu criei um grupo de oração. Na minha escola, meia hora, ler a Bíblia, 15 minutos às vezes. Uau! Quando eu estava a cumprir a tropa, um grupo de oração no meu quarto. Custa nada. As pessoas querem. Amigos, olha, as pessoas desejam isso. Eu, se puser assim no meu Facebook, e às vezes eu ponho nas minhas redes sociais, se tiverem pedidos de oração para fazer, olha, a melhor maneira de nós evangelizarmos alguém, se tiverem pedidos de oração para fazer, mandem que eu... Elas mandam, muitas vezes em privado, porque contam coisas da vida delas, e eu oro. Às vezes ligam-me. Eu tenho pessoas que não me conhecem de lado nenhum, ligam-me a pedir conselho. Falo-lhes no poder de Deus, falo-lhes naquilo que Deus pode fazer nas suas vidas. Alô?
poder do Espírito Santo. Tu precisas do poder do Espírito Santo. Diga lá, eu preciso. Vou pedir aqui, irmão, eu preciso. Diga lá aqui à frente, eu preciso do poder do Espírito Santo. Mais uma vez, diga lá, eu preciso do poder do Espírito Santo. Diga lá bem forte, eu preciso. Diga assim comigo agora, eu quero o poder do Espírito Santo. Eu quero ser cheio. Diga lá, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Levante os seus braços agora e começa a louvar a Deus. Começa a orar a Deus. Começa, aleluia. Ele agora mesmo, toda a gente aqui, vocês vão ser cheios do Espírito Santo. Muitos de vocês vão ser batizados com o Espírito Santo. Vocês vão falar em línguas agora mesmo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Creiam nisto, recebam agora o poder do Espírito Santo, aleluia, sejam cheios do Espírito Santo, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus, são cheios do Espírito Santo, cheios.